Com alegria chegamos a vocês novamente, queridos ouvintes, querendo conversar com vocês sobre um maravilhoso testemunho sobre Jesus Cristo. Quem deu esse maravilhoso testemunho? Porque ele tinha um desejo no coração dele. Ele queria diminuir e daquele de quem ele iria falar deveria crescer. Este é João Batista. João Batista queria que Jesus crescesse e ele diminuísse, porque ele tinha o grande desejo de sempre ver o Salvador estar em primeiro lugar e ele lá em qualquer outro lugar lá para trás. E aí, para que João Batista veio? A Bíblia nos ensina que João Batista veio como precursor de Jesus Cristo. E ele testemunhou dele. Eles na realidade eram primos, as mães eram primas. Então eles eram primos de segundo grau. E eles se conheciam provavelmente desde a sua infância, a adolescência. A Bíblia não fala nada sobre isto. Mas aí João está lá no Rio Jordão, pregando o Evangelho, chamando o povo de Israel ao arrependimento, e aí aparece alguém ali. E aí ele diz assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas semanas atrás, nós comemoramos Natal. E José teve uma tarefa. José teve a tarefa de dar a seu filho o nome Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, quando ele teve o sonho, o anjo diz para ele: você dará a ele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E agora ele aparece no Rio Jordão e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ou seja, esse é o testemunho que João dá dele. João diz aquilo que lá em Mateus capítulo 1, Deus predisse para José. Isso agora se torna realidade. Depois de 30 anos, isto está se tornando realidade. Aquele que veio para ser o Salvador, agora está entrando em ação. E ele está aí, e ele é superior a João Batista. Se João Batista era bem reconhecido entre as pessoas, aqui tinha alguém muito superior a ele. E nós temos que, em nossa vida, também reconhecer que existem pessoas que têm outros dons que nós, outras habilidades que nós, outras formas de trabalhar do que nós, e muitas vezes fazem o trabalho melhor do que nós. E nós precisamos reconhecê-los e dizer: Deus, obrigado que você tem pessoas assim ao seu redor. E aí ele diz assim: aqui está o Deus eterno, já existia antes de mim. Ou seja, ele queria dizer para eles que Jesus já estava na criação. Quando tudo isso aqui que vocês veem ao seu redor foi criado, Jesus já estava lá. Ele estava antes de mim, porque já existia antes de mim. Ele estava antes de tudo que existe. E eu vim aqui para preparar-lhe o caminho. Quando ele diz no verso 33, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito do Senhor. Você precisa ir lá, João, preparar o caminho para ele. Vai lá naquele povo de Israel que é cabeça dura, mais ou menos como o nosso povo brasileiro, que não quer entender que precisa aceitar Jesus e que um dia vai queimar no inferno porque não quis aceitar Jesus aqui na terra. Assim João também preparou o povo de Israel e disse assim: vai vir. E ele veio. E agora ele está em nosso meio. E ele foi para o céu. E ele voltará. E ele buscará aqueles que creram. E aqueles que não creram, vão sofrer eternamente, porque não queriam crer naquele que veio para salvá-los. Ele veio para ser seu Salvador. Ele é aquele sobre quem pousou a pomba. Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. João viu.
se as outras pessoas ao redor viram. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que João viu e ele permaneceu sobre ele. Eu ouvi e testifico que este é o Filho de Deus. E ele virá para batizá-los com o Espírito Santo. Que maravilha! No dia de Pentecostes, ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, e daquele dia em diante, todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. Você pode ter N outras experiências com o Espírito Santo, mas ele vem habitar dentro de você junto com Jesus. E ele é aquela voz que dentro de você fala, diz, faça isso, não faça aquilo, haja desse jeito, não haja daquele jeito. Seja cuidadoso, seja responsável pelo que você faz, cuide com o que você faz, porque você vai prestar conta do que você está fazendo. Em João capítulo 3, 12 nos diz assim: ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntamente o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Que juízo! Que coisa terrível! Eu não quero estar do lado de lá. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com aquele que veio para trazer a paz ao nosso coração. Aquele que veio trazer a libertação ao nosso coração. Aquele que veio para cuidar de nós. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então ouviu uma voz que disse: este é meu filho amado, que me traz grande alegria. Esse é meu filho amado, porque ele obedeceu. Você quer ser um filho amado? Comece a obedecer. Deus continua o mesmo Deus fiel que ele era naquele dia. Ele quer abençoar todos os seus filhos. Mas nós precisamos aprender a ser obedientes às ordens de Deus, aos cuidados de Deus. E se nós somos fiéis também, um dia nós vamos ouvir de Jesus assim: entra, meu filho, preparei um lugarzinho para você. Agora você vem morar comigo eternamente. Aqui não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Aqui eu cuidarei de vocês. Que Deus, em sua infinita graça, possa te abençoar.